Olá pessoal, e hoje mais um vídeo da nossa série Câncer de Mama, vamos falar sobre isso. E hoje eu trago como tema como as crianças lidam com essa situação do câncer de mama. Nós sabemos que muitas de nós somos mães e muitas vezes mães de crianças pequenas. Como que a gente lida com essa situação do câncer de mama, da doença, do processo de tratamento com as crianças em casa? Você também passa por isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar para vocês como eu contornei e como eu contorno essa situação com as crianças. Vamos lá? Bem, pessoal, vocês que vivem essa situação, vocês sabem como que é receber um diagnóstico de câncer de mama. Ele é desafiador e assustador, né? Mas mais desafiador e assustador do que lidar com a doença é você lidar com a vida familiar, principalmente quem tem criança pequena. Porque nós, mães, nós temos uma atitude protetora, né? Então, muitas vezes a gente quer proteger a criança ou as crianças dessa doença sombria, assustadora, desafiadora, né? Então, eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência e como que eu contornei essa situação com as minhas crianças e como eu lido com isso. Então, para contextualizar, né? Para quem já me conhece sabe que eu tenho 2 filhos. Atualmente a minha menina tem 8 anos, o meu menino tem 9, mas quando eu descobri o câncer de mama, o meu filho tinha 7 e a minha filha tinha 6 anos de idade. Estávamos já passando por uma situação complicada na minha casa, porque quando eu descobri o câncer de mama, o meu pai havia falecido há menos de 6 meses e eu já estava enfrentando um processo judicial por parte da minha madrasta, um processo bem grande que atrapalhou bastante a vida da gente. Então a cabeça das crianças e a nossa cabeça também estava bem complicada. A gente sabe que quando os problemas vêm na vida da gente, eles vêm todos de uma vez, mas tudo passa, né? Então a gente estava enfrentando esse cenário. 2 anos antes do meu pai falecer, o meu padrasto havia falecido, então as minhas crianças vinham de 2 lutos muito fortes. E o meu filho mais velho, ele teve muita dificuldade em lidar com o luto do meu pai, porque a gente tinha um contato muito direto. Então isso começou a impactar na escola, e a escola recomendou que ele fizesse terapia, porque entendia-se que isso estava atrapalhando e que a terapia poderia ajudar, o que de fato aconteceu, né? Bem, então o Vinícius foi encaminhado para a terapia e seguiu fazendo o tratamento de terapia para lidar com o luto do avô. Logo veio o processo e também o câncer. Quando eu descobri o câncer, na verdade eu queria proteger as crianças, então na minha casa, dentro da minha casa, falava-se muito pouco do assunto câncer. Eu sempre fui uma pessoa muito prática, então eu queria operar, eu queria resolver, eu queria decidir, mas eu não queria que eles sentissem mais esse impacto, porque eles já estavam com uma carga muito pesada para a idade que eles estavam. Bem, entre diagnóstico e cirurgia foram menos de 30 dias, eu fiz a cirurgia, retirei toda a mama e coloquei o expansor. Meus filhos ficaram com a minha sogra, né, durante esse período de cirurgia, mas tiveram que voltar para casa. Quando eles voltaram para casa, eles viram aquela situação da mãe saindo de uma cirurgia enorme, com 2 drenos gigantes na mama, e precisavam enfrentar aquilo, lidar com aquilo sem entender o que estava acontecendo, né? E como eu tinha feito uma cirurgia de grande porte e para mim também estava sendo muito chocante ter que entender que eu não tinha mais as minhas mamas, eu acabava escondendo essa situação deles. Como assim? Toda vez que eu ia para o banheiro, que eu precisava tomar banho, que eu precisava esvaziar os drenos, eu fechava a porta, que é uma coisa que não acontece na minha casa, né? Geralmente eu não costumo trancar portas, nada disso. Então, para eles estranharam essa situação. Mas o meu receio era causar um trauma, impactar, realmente protegê-los, né? E passado alguns dias, o Vini tinha terapia semanalmente, a terapeuta chamou o Sérgio, meu marido, para conversar com ele.
ela já estava ciente de que eu estava com diagnóstico de câncer de mama e que eu ia passar por todo esse tratamento, e ela acabou orientando para que a gente conduzisse isso da forma mais natural possível. Porque essa proteção que a gente acha que vai dar para os filhos, na verdade, é uma forma de exclusão. Ela causa a desconexão da família. Porque a criança ela se sente excluída do processo, ela é capaz de entender o que está acontecendo e também gera ansiedade, porque ela não sabe de fato o que está acontecendo. Então, o que a psicóloga sugeriu? Sugeriu que nós tivéssemos uma conversa com ele e tratássemos a doença de uma forma natural. Até porque a doença ela é fato na vida do ser humano, né? Uma hora ela vai vir. Então, quanto mais preparados e com mais naturalidade a gente lida com isso dentro de casa, mais leve fica o processo, né? Então, pensando nisso, nós mudamos aí a nossa estratégia dentro de casa. Chamamos os dois, explicamos o que estava acontecendo, que era uma doença complicada, mas que não tinha risco de morte, que ia passar por um tratamento longo e muitas vezes doloroso, mas que isso fazia parte e que a contribuição deles e a ajuda deles e o entendimento deles seria muito importante. Então, deixamos a critério deles, se eles queriam ver, se eles queriam participar, e foi isso que aconteceu, gente. As crianças mudaram de comportamento instantaneamente, se mostraram muito interessadas e muito solícitas, né? E fizeram parte do meu tratamento. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Quando meu marido ia me ajudar com os curativos, esvaziar os drenos, eles queriam ver, queriam entender por que aquilo estava acontecendo. Quando eu tirei os drenos e voltei à rotina de trabalho, eu ainda não podia lavar meu cabelo em casa. Então, meu marido colaborava para essa lavagem do meu cabelo e as crianças participavam secando o meu cabelo, por exemplo. Então, muito mais incluídas. Logo, quando eu comecei o meu tratamento de radioterapia, eles ficaram super curiosos para entender como que era a radioterapia, enfim, nós explicamos, mas eles não podiam me acompanhar e eu também não queria que eles acompanhassem, né? Mas quando chegava em casa, eu permitia que um deles me ajudasse a passar os cremes pós-tratamento de radioterapia, e eles se sentiam super bem com isso, né? Se sentiam participando e de alguma forma sendo útil e sendo importante. Isso aumentou demais a nossa conexão. E nós percebemos que eles começaram a lidar com isso de uma forma realmente muito natural. Em algumas consultas médicas, eles acompanhavam, algumas vezes que eu precisava fazer a expansão do expansor, eles iam juntos, eu permitia que se eles quisessem ver, eles poderiam ver. Então, tudo isso foi muito importante. Quando houve a segunda cirurgia, que foi a cirurgia que eu fiz, a primeira tentativa de reconstrução mamária, também eles foram para a casa da minha sogra e da minha cunhada, já sabendo como eu voltaria para casa, que aquilo já era um segundo passo melhor, para uma melhora, para uma evolução. E da mesma forma, também ajudavam com os drenos, ajudavam com os curativos, ajudavam a cuidar do meu cabelo, deitavam na cama para assistir filmes comigo, porque eu não podia me locomover tanto, né? Terceira cirurgia foi quando eu perdi a prótese, né? Que foi uma cirurgia de emergência, um pouco mais traumática. Lidamos com essa situação também conversando bastante com eles. Eles compreenderam que estava com uma mama e estava sem a outra, mas que isso também era passageiro, isso fazia parte do processo de tratamento. E na quarta cirurgia, onde eu fiz novamente a reconstrução da mama que eu perdi, isso também já foi tratado de forma mais tranquila. Então, pessoal, vocês que estão vivendo isso e também estão com dificuldade de como lidar com os filhos, né, tentando protegê-los, tratem isso de forma natural. Eu tive essa experiência e foi muito boa. Não causei nenhum trauma a eles, muito pelo contrário, eu creio que a gente aprofundou muito mais o vínculo e a participação das crianças, não só
na questão de ajudar você como ser humano, mas na questão da participação deles dentro de casa mesmo. Porque como eles também viam que eu tinha uma série de restrição, eles mesmo, por um processo natural, começaram também a ajudar no que eles podiam na casa, arrumando a cama, recolhendo um lixo, recolhendo o cocô do cachorro, recolhendo um lixo do banheiro, varrendo um quintalzinho, tudo dentro das possibilidades dele. E isso faz com que eles se sintam úteis. E fazer eles se sentirem úteis é também trazer essa maturidade para os nossos filhos e trazer eles para a vida real, né? Mas de uma forma natural, porque isso acontece, né? Lógico que nós não gostaríamos que acontecesse, mas isso acontece, né? E a gente percebe que todo o universo vai conspirando. Então, muito importante para mim foi o Vini estar fazendo terapia na época e a própria terapeuta ter falado para nós pais o quanto isso seria importante lidar com essa situação de forma verdadeira, de forma natural, para que isso também fizesse parte da maturidade deles. Tá bom, pessoal? Então, hoje o nosso bate-papo era esse. Conta aqui para mim como que foi a sua experiência na sua casa. Se foi fácil, se foi difícil essa comunicação, como é que as crianças aceitaram isso? Vamos trocar essas ideias, porque juntas nós somos mais fortes. Um grande beijo e até o próximo episódio.